Fala galera do Diário da Honra, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é João Chaves, eu sou um dos fundadores aqui do Diário da Honra. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo de valor aqui. Quando eu já começo a apresentar e já começo a rir aqui tua vontade, é porque o cara que está aqui na minha frente é um cara que eu respeito muito, que eu gosto muito. PPF Paulo da Caop. Prazer. Agora assim, o que é PPF? Paulo, primeiro assim, dá um alô pra galera aí, já vamos começar destrinchando esse negócio aí, vamos lá. E aí, rapaziada do Diário da Honra, telespectadores aí, é uma satisfação enorme estar aqui. Pô, primeira vez aqui prestigiando o trabalho de vocês. Eu espero que no decorrer da entrevista eu possa elucidar algumas coisas referentes ao que eu faço dentro da polícia e o que, assim, na natureza do nosso trabalho, o que tem de melhor para que os telespectadores ou as pessoas que assistência veja e entenda melhor ali o nosso trabalho dentro da polícia. PPF é papiloscopista policial federal, né? Sou papiloscopista. Mas é estranho se você ver um papiloscopista ali numa atividade operacional, mas eu posso, no decorrer da entrevista, ele falar melhor como eu cheguei a esse... Ele é só Rungla, tá? É só assim, já coordenou o curso da Caop. São o que, 10 anos de Caop, Paulo? Eu estou há 14 anos. 14 anos de Caop, operando, né? Agora nessa parte final já, ali, né? Na parte mais estratégica. Mas é só isso que a gente tem aqui. É um papiloscopista bem tranquilo, né? Tem uma rotina assim, de trabalho bem burocrática, sabe? É um cara bem tranquilo. Cara, se prepara aí que o conteúdo hoje realmente o Paulo é um cara assim, fantástico. Vocês vão ver aqui, saber um pouco mais dele. Paulo, vamos assim, eu gosto de começar pelo começo, né? Como é que surgiu a tua... Eu já sei que você não começou na polícia, né? Por onde que você começou? Vamos lá, a história dos concursos. Bem, assim. A minha história começa em 27 de março de 72, quando eu nasci, né? Nasci no interior do Nordeste, especificamente no Rio Grande do Norte, cidade de Currais Novos, cidade semiárido. Imagina só, na década de 70, a vida no interior do Nordeste era bastante difícil, minha família muito humilde. A gente tinha algumas necessidades básicas e que na década de 70 e 80 o Nordeste foi assim, atingido por grandes calamidades de seca, aquela coisa toda. Então a vida se tornou um pouco mais crua, bem mais difícil de se viver, e um adolescente, uma criança daquela época tinha algumas necessidades que hoje a gente não vê tanto assim. Então a minha história começa aí. Mas a partir do momento que atingi a adolescência, já foi aflorando algumas ideias de ser militar, o emprego ali da minha capacidade que eu achava que tinha, né, de cara, eu quero ser militar, a garra que eu tenho de ser militar, aquela coisa, marinha, aeronáutico, o exército, tanto faz. E em 91 surgiu a oportunidade de um alistamento na aeronáutica, lá em Natal, e um garoto do interior, aquele matuto bravo, aquele nordestino, não sabia que era isso, mas eu queria estar nas Forças Armadas. Massa. Até porque eu queria mudar de vida. Já era guerreiro de Caatinga de nascença. Já era guerreiro de Caatinga de nascença, cara. Já era de matar a rolinha, que a gente chama rolinha, aqueles passarinhos pequenos, aquelas pombinhas pequenas, correr atrás de calango, chique-chique, era o dia a dia nosso lá, o semiárido cru mesmo lá. Até hoje tem algumas regiões que estão em processo de desertificação. Mas essa era a minha realidade no dia a dia, uma adolescência ali, com várias dificuldades, né, financeiras. Mas isso foi um impulso forte de mudança de vida. Dificuldades que, na minha opinião, te fortaleceram, que hoje te fizeram ser quem você é, né? E uma coisa que foi fundamental, eu digo a você, que hoje foi um turning point para a minha vida, foi gostar de ler. Massa. A minha mãe, com muita dificuldade, a gente não tinha dinheiro para comprar livro, ela encontrava livros na rua, no lixo, e me dava para eu ler. Eu fui criando gosto de leitura, e isso me transformou, de certa forma. Gostar de ler, gostar de curiosidades e ser curioso foi fundamental na minha infância e adolescência para querer mudar de vida. Isso, para mim, eu levo isso para o resto da minha vida. Essa virada de página de quando eu percebi, cara, eu posso mudar porque tem coisas a se descobrir, né? De livros encontrados, de revistinhas, essas coisas. Eu vi, cara, eu tenho um gosto por isso, o mundo é mais amplo do que a minha vida. Outros horizontes. Outros horizontes. E depois da aeronáutica, 91, passei 3 anos como soldado, e aquela velha vontade de mudar de vida, né? Tenho que mudar de vida, eu tenho que sair, não quero voltar para onde eu estava, porque era a situação no Nordeste, ainda na década de 90 não era tão boa. Fiz concurso para sargento do Exército e passei.
E uma coisa que serviu para mim e que até hoje serve para os meus estudos particulares era o aproveitamento do tempo integral de estudo. Vamos lá, vamos Ir falar para o banheiro, Tá levava meus papiros, fila de banco, levava meus papiros. Integralmente, a minha vida se tornava tudo em prol do estudo prático, do estudo focado naquilo que eu queria. E isso fez que eu passasse no Exército, isso fez que eu passasse na faculdade, e essa atitude fez que eu passasse também depois para o Exército, para ser professor de História dentro do Exército e depois para a Polícia Federal. Então, isso para mim foi uma prática, uma conduta que veio, que transpassou toda a minha vida, de adolescente de estudos até você passar na polícia. Assim, Paulo, você não perdia um segundo do teu dia. Não perdi um segundo. Banheiro, papiro. Fila de banco, papiro. E qualquer espera de fila ali de supermercado, ir para alguma consulta médica, papiro, porque o tempo é valioso. Beirava a obsessão. Obsessão, exatamente. Eu tenho um grande problema por obsessão. Pô, mas... Sou obcecado. Até hoje minha esposa fala que eu sou obcecado por determinados assuntos. É maluco, a gente é maluco. Só esses malucos que chegam lá. Eu falo, mas também o cara é maluco. Eu falo, então só acho que você também. Você consegue assim? Uhum. Porra, pobre lá, com o sentido da palavra ali, porra, não tinha nada. A única forma é você se superar e tentar conseguir as coisas com esforço do caralho. Exato, né? Em vez de se vitimizar, tá indo pra cima. Nada, não me vitimizo, nada. Eu encaro mais como um processo de enriquecimento pessoal ali, de busca de soluções para a sua vida prática, do que, eu era isso, eu sou pobre, negro, não sei o quê, essas coisas. Oportunidades. Você criou outra oportunidade. Eu criei a oportunidade, eu corri atrás. Né? Não significa que a minha receita vale para todo mundo. Eu acho que não, receitas são individuais. Ela pode servir de exemplos ali, respingar num exemplo ou outro, mas que as experiências são individuais, mas que de certa forma elas podem inspirar, né? Um sentido prático. Há coisas que a gente pode generalizar, né? Não quer dizer que vai se repetir exatamente aquilo, mas que a gente pode espelhar, vamos dizer assim. Né? Esse lance do tempo, cara, tem muito isso, cara. Porque assim, dinheiro você perde, depois você ganha e tal. O tempo não interessa. O tempo passou, isso aqui passou, não volta mais, já era. A coisa mais importante que a gente tem na vida é o nosso tempo. Então aproveitar muito bem o tempo, eu também sou obsessivo com isso aí, obcecado com esse negócio, cara. Também tem uma obsessão por temas e determinadas coisas que não perde tempo. Você não perca. Assim. Exato. Aí você falou de faculdade, você fez faculdade, já deu uma adiantada aí, né? Que você falou que estava dando aula de história, então... Eu já era sargento do Exército, em 99 fiz faculdade de História, uma faculdade que eu gosto, um assunto que eu gosto, era História ou Psicologia. E optei por História por ser temas que desde a minha infância eu acompanho de ler histórias, antiguidade, época moderna, guerras. E isso tem me envolvido também, de certa forma, em alguns temas pessoais hoje. Né? E por 4 anos de História, tive grande satisfação em 2004, fui aprovado no curso de Administração do Exército para ser professor de História. Cara, uns 5 vagas eu fui 8º. Olha só. Aí fiz todos os testes, mas eu não fui. Ainda bem, porque depois aí teve a polícia imediata. Os planos de Deus já estavam se revelando depois ali. As coisas já estavam se abrindo ali. Em 2004 abriu aquele vasto concurso para a Polícia Federal. Foi o mesmo concurso. Era a mesma coisa que, assim, beleza, eu não passei no Exército, mas eu estava tão azeitado ali na engrenagem que agora eu vou tentar a Polícia Federal, que era o meu sonho já de uns 2 anos atrás. Porque quando eu era criança lá no Nordeste, eu via a Polícia Federal como algo extremamente secreto. A imagem da Polícia Federal na década de 80 e 70 no Nordeste era uma coisa de outro mundo. Eram os caras que a gente nunca via. Não, se a Federal vier aqui vai resolver. Tipo o MIB, né? Tipo o MIB, né? Esses caras, não, é Federal. Os caras vieram aqui, quem são esses caras? Que a gente não vê, só vê eles escutar. Isso foi alimentando uma certa mitologia de quem são esses caras que foi me acompanhando. Vou deixar em segundo plano isso. Meu sonho imediato era ser militar. Era mais palpável, né? Era mais palpável. Você conseguia ver, né? Estava na frente ali, né? O alistamento, depois concurso para Exército, fui sargento do Exército, 10 anos. E depois surgiu a Polícia Federal a partir de 98, 2000, já estava tomando uma proeminência, as operações, tudo. Eu comecei a vislumbrar melhor, que era uma possibilidade. E foi abrindo aquela vontade, lá quando eu era criança, de saber, quem são esses caras? Quem são esses caras e tal? Aí foi abrir, eu acho que eu quero ser policial federal.
Esse concurso de PAP, eu fiz esse concurso de PAP. E foi terrível, foi terrível. Foi difícil, prova chata, né? Eu nunca estudei tanto na minha vida. Era um concurso que tinha umas matérias diferentes, né? Biologia, química. Era física. Bem diferente do que eu vinha estudando pra gente. E não estava saindo o edital pra gente e tudo. E saiu pra PAP. Falei, cara, vou estudar pra esse negócio aí. E fiz curso. Cara, foram uns 3 meses assim na minha vida que eu mais estudei. E foi terrível a minha nota. E eu desisti de estudar ali. Eu falei, não vou estudar mais, isso aí não é pra mim. Depois as coisas mudaram e veio o concurso de agente e logo depois, né? E massa, cara, você deve passar nesse concurso de PAP. Sim, e o meu objetivo era agente. Eu fiz de PAP para treinar, para ser aí, agente. Ó, cara, eu soube que era praticamente ganhava a mesma coisa, tinha umas funções correlatas, mas eu ia ser especialista em impressões digitais, não teria problema, eu iria me esforçar para isso. Eu queria ser policial federal. E o próximo passo, ir para a academia, né? Quando eu fui lá, vi todo o processo de treinamento, tinha uma parte comum, que é a parte de polícia, você aprender a atirar, fazer algumas investigações, e tinha a parte específica, que era a parte de papiloscopista propriamente dita, perícia, levantamento, fotografia. Você gosta também dessa parte? Sim, foi uma coisa que... eu me identifiquei de imediato, mas o meu DNA é um DNA tático-operacional que eu percebi na época, desde a época do Exército. É um combatente de catinga mesmo. Daquela época que eu percebi que se a Polícia Federal me proporcionasse algumas possibilidades para a área tática, eu iria. Mas eu poderia continuar na parte técnica do mesmo jeito. Eu iria desempenhar da minha melhor forma possível. Só que a Polícia Federal, acho que eu não lembro outra polícia que proporciona essas possibilidades táticas para cargos de escrivão, de papiloscopistas. Eu não sei se o Rio de Janeiro faz isso, eu não tenho de cabeça essa memória. Mas a Polícia Federal ela abre esse espectro ali para escrivão, papiloscopista e até perito, né? O nosso Câmara, que é perito, está lá no COD, para ser da área tática, que é uma área que me chamou bastante atenção, é uma área que eu me identifiquei bastante. Desde então, desde 2008, eu estou nela. Eu recebo muitas essas perguntas assim, eu estudo para delegado ou para agente, eu quero ser operacional. Eu falei, cara, estudo para delegado, você pode ser o que você quiser no departamento. Né? A verdade hoje em dia é essa. Vantagem. Você vai entrar, o delegado ele consegue, se quiser tocar a sua enquete, vai tocar, se quiser ser operacional vai ser. O agente já fica um pouco, também tem muita possibilidade, mas já fica um pouco mais restrito. E você como PAP mostrou aí que dá para ser operacional sendo papiloscopista ou escrivão, o que for, né? Eu comecei como papiloscopista depois da academia em Palmas, passei 3 anos lá. Vou te perguntar, a primeira lotação foi Palmas. Primeira lotação em Palmas, a gente passamos 3 anos lá, fiz muito trabalho de papiloscopistas, ajudando ali nas perícias, em levantamento de impressões papilares em área de crime de correio, assalto a correio, roubo a correio, furto. Então desenvolvemos alguns trabalhos bons lá de retrato falado, mas em 2008 abriu o edital do COD, né? E eu telefonei, foi até o Eduardo, que eu acho que me respondeu. Eduardo, cara, eu sou papiloscopista e abriu o edital do COD. Cara, eu posso fazer? Eduardo, cara, infelizmente não, porque o Zilmar Pimentel, ele não quer escrivão nem papiloscopista envolvido com isso. Disse, beleza, cara, você sabe se vai mudar isso aí? Não, acho que não vai mudar. E imediatamente, acho que uns 2 meses depois, abriu o edital para operador da CAOP, só que abriu um grande leque para escrivão e papiloscopista. Eu queria fazer, eu não sabia o que era CAOP, nem sabia direito. Te perguntar. Eu não sabia. E surgiu que a CAOP fazia algumas atividades na área tática, muito semelhante em alguns aspectos ao COD, e apoiava o COD também. Eu quero estar nesse meio, eu quero estar nessa confusão aí, eu quero fazer essas coisas. Aí me inscreveram, até o Afonso, o delegado Afonso. Afonso, cara, que me ajudou muito também, o Afonso. Deixa Afonso, um abraço aqui pro Afonso. Cara. Temos de um baita referência em planejamento operacional, um cara que eu tenho maior deferência hoje dentro da polícia, que me ajudou bastante nessa área operacional. Papo retíssimo, falou, tá falado, o cara que vai até o fim ali. Sim. Afonso é 100%. E nessa condição, eu fui fazer o COA, 45 dias, o meu COA naquela época era um pouco menor, 45 dias apenas, e você vai lembrar, o Arlota também, vai lembrar que a gente se cruzou na NP, né, velho? Discutindo as velhas instruções lá no Bombeiro. Esse curso do Paulo, que o Paulo queria fazer, foi o curso que nós fizemos, foi o 6º corte de 2008.
Teria sido o turno dos sonhos, se você tivesse entrado, né? Carvalho. Já fizemos história, né? Mas tudo bem. Aí tem que aturar, né? Porque o podcast aqui é do Sexta, não tem jeito. Eu lembro bem, cara, numa das corredores lá da academia, o nosso turno, eu falando com a Lota, né? Cara, como é que é o bombeiro? Não, o bombeiro tava, cara, sugação danada, entra na anilha, faz isso, aquilo outro. E a gente ainda ia passar, cacete. Depois eu ainda lembro, no final a gente quase indo embora e vocês ainda lá, e eu, caralho, a gente tem mais uns meses aqui, cara, a gente já terminou. Porque acabou que o curso da CAOP foi contemporâneo com o nosso, foi a mesma coisa. Então, ambos os turnos ficaram alojados na ANP, né? Sim, sim. E a gente se cruzava entre as instruções, né? De madrugada, fudido, assim, chegando de madrugada, a gente descansando, a gente saindo. Cara, foi muito legal aquela experiência. Cara, foi massa. Isso criou um vínculo bom entre a gente, né? E criou esse vínculo que foi criado acabou sendo institucionalizado também, que depois que a gente começou a operar, ficou muito melhor a comunicação, né? Porque a gente já tinha esse vínculo pessoal, né? Hoje, eu digo a você, o entendimento entre os operadores táticos da CAOP e do COT é muito massa. Pode melhorar, mas está num nível muito bom. Uhum. A gente treina junto, a gente opera junto. Minha última operação foi com o COT, em área de garimpo, a gente operou junto. A gente tem uma comunicação franca de irmãos, tem uma confiança entre irmãos. A gente se quebrou junto, eu já me quebrei com o COT, num acidente. O COT já se quebrou nas nossas aeronaves, que não é para acontecer, mas acontece. E isso fortalece os laços de irmandade entre as unidades. A unidade que treina junto, que opera junto, ela tem um vínculo... E que sangra junto. Ela tem um vínculo maior. E hoje... Eu sou muito feliz pelo nível de integração entre o COT e a CAOP que temos hoje. Assim, a gente tem das nossas operações conjuntas de operadores do COT que estão na CAOP, como o Porto. O Porto para mim hoje, um dos caras que me ajuda, que tem uma capilaridade entre o COT e as operações especiais muito grande, me ajuda nisso, um cara que tem uma capacidade e o Porto de trabalho tá me devendo, hein, Porto? Hoje ele liguei pro Porto aqui, eu conversei com ele. Ele vai ver. Tô no aguardo do Porto. Então ele tem essa capacidade de trabalho, das equipes lá. Eu estou um pouco mais à retaguarda, ele está mais à frente com a equipe, a capacidade de liderança. O Porto já é mais moderno que você lá na CAOP. Um pouco mais moderno. De 2004 ele vai completar 10 anos. Mas ele está com 8 anos ali de CAOP, mas tá bem batido. Tá um cara que tá calejado. Está calejado lá. Então a gente tem hoje boas referências lá dentro para perceber, criar vínculos com outras unidades externas, que é muito importante. A gente tem que sair do nosso enclausuramento. As unidades operacionais elas têm que se capilarizar. Porque quando se fala em integração em polícia, eu não quero esperar que lá em cima vai ser um decreto que vai integrar. Exato. No nível operacional tático, a coisa já tem que estar integrada. E como é que a gente se integra hoje? Treinando junto e operando junto, falando a mesma língua, compartilhando doutrina. Isso faz com que as unidades elas se reconheçam como irmãs. Você fala a minha mesma língua, você é igual a mim. Isso é fenomenal. Isso eu sinto isso na prática. Eu sou um agente propiciador disso, o Porto é agente propiciador disso, a CAOP é propiciador disso, os operadores, todos temos essa disposição para se abrir e para mostrar aquilo que a gente pode mostrar em prol da segurança pública. E quando se fala, não, vai integralizar, vai se ajudar todas as polícias, no nível tático, já está, a gente já fez, Assim, isso. Um grupo de WhatsApp é muito melhor do que um decreto. Sim, né? Exato. É isso, a galera se fala ali. Hoje você tem que pensar em rede. A verticalização ela funciona para alguns aspectos. Os bandidos, as grandes facções, elas trabalham em redes interdependentes. E a polícia ela tem que começar a pensar assim também. Em nível operacional e nível tático, a gente tem que agir de forma orgânica, claro, institucional, claro, mas a gente tem que ter uma mentalidade de rede, de capilaridade, de perceber as coisas que elas não são mais como era antigamente, de verticalização de comandos, de você esperar. Engessa muito. Engessa muito. Eu tenho um WhatsApp, eu conheço você já conhece alguém, e a gente vai começando a fazer uma operação, institucionaliza ela, e aí isso a gente ganha mais corpo, a gente ganha agilidade, né, para resolver os nossos problemas a nível tático.
Eu gosto de falar a nível tático porque é a minha vida. Eu sempre trabalhando com operações táticas desde 2008. Então, eu tenho uma experiência prática de algumas coisas, de erros e acertos, que é mais interessante. E o pior, quando você assim, aprende com seus erros, dói na carne, dói muito. Pessoal, e a unidade já errou e a gente aprende com isso, né? E essa experiência ela tem que ficar, por mim e para a unidade. Exato. E uma outra coisa, Chaves, quando eu falo de experiência, de nivelamento de capilaridade, eu falo muito em questão de curso de unidade de entrada. A unidade ela tem que ter um curso de entrada, claro, mas a base de toda a unidade é as operações. Se a unidade ela não opera, ela é uma unidade manca. Se ela não tem um histórico de realizações de operações que sejam sucesso, que sejam até derrota, ela não tem substância. O que é substância? É moral, é o skin in the game. Eu corri risco, Botar na reta. coloquei na reta. Eu consegui o sucesso, eu fui derrotado por as circunstâncias, mas ele tem que se pôr na reta. Sim. O que vale, o que diz e o que vale muito de uma unidade é as operações. Perfeito, cara. As operações é o que manda, é o que determina. Você pode ter um curso bom, mas se você não operar, Tá quem é você? Tá fora da realidade. Está fora da realidade, você não sabe como é que as coisas estão lá fora. E isso, eu falo para os nossos operadores, rapaziada, a operação é a nossa alma. É isso. A gente tem que ter histórico de operação para poder se mostrar na melhor das intenções, no melhor dos motivos, para se mostrar como uma unidade que opera. Se você não estiver operando, fazendo a coisa, só estiver dando curso, recebendo curso, há alguma coisa em falta. Perfeito. Está faltando. Perfeito. E isso acaba gerando também outras mazelas dentro da unidade, porque quando falta um inimigo do lado de fora, a gente acaba inventando inimigos do lado de dentro, né? E isso acaba sendo um fator de corrosão ali da unidade mesmo, né? Claro. Começa o pau quebrar ali dentro. A disciplina cai, treinamento cai, começa a unidade ela se voltar para ela mesma. A pior coisa que pode acontecer é a unidade viver para ela. Fica um narcisismo. Narcisismo. Não, eu tenho um curso maior, eu bato mais, alguém diz aqui, a metade desiste. Meu amigo, e as operações? Exato. Quantas operações vocês estão fazendo? Vocês estão prendendo, vocês estão apoiando a polícia de vocês? O curso não é atividade fim. Não é atividade é o meio fim. para a atividade fim, que é a operação. A atividade fim que é importante. Exatamente. Né? Aristóteles, o filósofo da antiguidade, já dizia: os fins são importantes, os meios são importantes, mas o fim é o que interessa. Né? O fim das coisas ela tem que ser perfeito, tem que ser belo e tem que ser bom para ser justo. Né? Essa que é a ideia. O fim da coisa é o quê? Fazer com que a nossa sociedade seja mais segura. Perfeito. Eu fazer com que a minha polícia ela seja bem apoiada com COT, CAOP, ter as melhores ferramentas para que o policial da ponta ele faça a sua atividade com mais segurança. Né? Essa é a nossa fim, tanto da CAOP como COT, é propiciar apoio operacional às nossas unidades. E como é que a gente faz isso? Nas operações, apoiando sempre, né, fazendo com que os pedidos sejam atendidos, e com isso a gente vai fazendo a roda da história rolar, vai continuando fazendo a nossa história e tendo legitimidade. Um ponto que eu gosto de conseguir é legitimidade. Você tem legitimidade para falar isso? Por quê? Porque eu já passei, eu errei, eu acertei, eu escrevi. Né? E quando eu falo escrever, eu volto num tema muito interessante hoje. O brasileiro, ele não gosta, em média, nem todos, mas não gosta de ler, não gosta de escrever. Com isso a gente deduz que o nosso policial, em média, também não gosta de ler e não gosta de escrever. E há um certo mal-estar, às vezes, dentro das forças policiais, em procedimentos, em escrever, policial que gosta de fazer isso, né? E que hoje já está mudando. Eu vejo que isso é uma página que está mudando. Policiais que se acham capazes, que têm história, que têm um skin in the game, como Nassim Taleb fala, né, que coloca a sua cara em tapa, que tem lá para ensinar, estão escrevendo, estão ensinando, e isso é bom. E aquilo que a gente falava no intervalo, a gente tem que preencher espaço porque o oportunista, o embusteiro está aí. Exato. Esse espaço o policial ele tem que preencher. E o policial que se ache capaz de escrever, se ache capaz de falar, ele tem que
cumprir esse papel, porque senão o especialista das redes vão começar a tomar espaço e o embusteiro vai tomar espaço. É isso. Então, é melhor você ter um cara que conseguiu, que fez aquilo que eu acho que a natureza de toda a unidade, que é operar. Ele fez a vida, boa parte da vida, a operação dele operando, que ele se mostre nos limites legais daquilo que ele pode mostrar e que ele traga algo de valor para a sociedade, para quem quer ouvir, do que um embusteiro e um especialista normal ali de faculdade. Eu não nada contra do especialista de faculdade, ele tem o seu valor, mas às vezes a gente percebe que há um assoberbamento desses discursos em detrimento ao discurso do verdadeiro do especialista policial. Os especialistas de gabinete. De gabinete, exato. De gabinete. Esse é foda. Gabinete. Ele está cunhando aqui novas figuras, né? Isso é bom. Eu acho interessante o que você falou, porque, por exemplo, o cara é operador e ele começa operando ali na ponta da lança mesmo. Sim. Isso é importante e isso tem um alcance. Né? E à medida que ele vai ganhando experiência, vai calejando, vai ganhando corpo, ele precisa ampliar o alcance de atuação dele. E é normal que ele comece a operar em nível mais tático, estratégico, e cada vez mais foi o que você falou que, né? Você vai se retraindo para conseguir ter uma amplitude maior. E isso também está relacionado ao alcance do cara. Então o cara veio acumulando essa experiência de lá e agora está na hora dele se voltar para um alcance maior, né? Parar de ficar olhando naquela visão de túnel que ele tinha quando era moderno ali, né? Porque quando ele é novo, ele só tem aquilo para fazer. Sim. Agora ele tem toda essa carga de experiência que ele precisa passar e trabalhar de outra forma. É uma outra forma de contribuir para a instituição, trazendo o conhecimento todo que ele acumulou e vindo para as redes, escrevendo livro, indo para a academia, alcançando outros horizontes, eu acho. Né? É o que acontece tanto nas Forças Armadas. Né? Então o cara vai cada vez mais ganhando responsabilidade e saindo da frente de batalha ali para atuar mais a nível estratégico. E na minha opinião hoje não há nada mais estratégico do que o nível cultural que a gente está trabalhando aqui. Né? Tá trabalhando aqui. Para mim é um ponto crucial isso que você colocou, porque até vou retroceder um pouco a minha vida, as minhas primeiras operações dentro da CAOP, fiz o curso, as primeiras operações na Amazônia, erradicação, a gente faz muita erradicação. Muita erradicação. A Amazônia a gente vai bastante para lá, garimpo, bastante. E algumas operações nesse meio tempo, algumas mais arriscadas, menos arriscadas. Eu costumo dizer, há uma doutrina que a gente estabeleceu na CAOP, a gente trabalha com 2 níveis de doutrinárias de operações aerotáticas. Operações aerotáticas ordinárias, que são comuns, convencionais, e operações aerotáticas especiais. E costumamos dizer que nós somos unidades híbridas. Só para não deixar qualquer confusão, a CAOP, a equipe de operadores, não é uma equipe de operações especiais estrito sensu, não é. O que a gente faz é o seguinte, em nível doutrinário internacional, né, tem unidades aéreas que são dedicadas às operações especiais, né, que usam táticas e técnicas especiais. Aí sim essas unidades são unidades aéreas especiais. Entendi. A nível internacional, a nível militar, temos o 160 SUA, que é o grupamento de operações aéreas do Exército Americano, né? O Regimento de Operações Aéreas, de Operações Especiais Aéreas do Exército Americano, que apoia todas as operações especiais do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos. E a nível agência policial, temos o RITROM, que é da Guarda Costeira, que é a unidade que faz a interdição de carregamento de droga que sai ali da Colômbia, sai ali da costa da Venezuela para os Estados Unidos. Então eles usam o helicóptero tiro embarcado para interditar a lancha, parar a lancha e faz aquilo ali, porque são dedicados àquilo ali. Então aí são operações especiais. Operações especiais, aéreas especiais, porque são dedicados àquilo. Eles usam óculos de visão noturna, tem toda uma, vamos dizer, uma roupagem, uma integração e uma dedicação às operações especiais. É diferente nosso, porque a gente tanto faz operações convencionais e às vezes operações especiais. Com a dedicação não é exclusiva, né? Vamos dizer assim, não é exclusiva. Então não podemos, né, doutrinariamente, não. Sendo muito rigoroso com a doutrina. Muito rigoroso com a doutrina. E quando a gente apoia o COT numa comunidade, quando há uma predominância de risco físico, que é o risco do combate,
o risco físico, que é o risco do combate, e o risco político, que é as consequências daquela ação pode gerar na sociedade, aí sim temos uma operação especial perfeita que a gente apoia. Tá. Temos o quê? Uma equipe de operações especiais, estrito senso. Temos uma situação que engloba tantos riscos, e a gente tem 2 riscos adicionais ainda. A gente tem um risco do combate, do confronto, e temos o risco aeronáutico, que é o risco de panes, de problemas na máquina. Então, isso causa um nível de alerta, um nível de, a gente chama em atividades aerotáticas, consciência situacional. É um estado em que eu, como operador, e os pilotos lá na frente estão todos conscientes da atividade que estamos fazendo, tanto a nível técnico como a nível tático. A nível técnico é que os pilotos estão vendo os parâmetros dos instrumentos. Os operadores estão vendo questões de navegabilidade, se está perto de fio, se está perto de montanhas, como é que a aeronave está. E ao mesmo tempo estamos focados na ação tática em si. Então são Fácil de administrar, né? Muito difícil. Isso exige treinamentos constantes junto com os pilotos de fraseologia, experiência prática, que é uma das operações mais difíceis que a gente passa. É a operação em cima de comunidade. Eu lembro muito bem uma operação que a gente teve, acho que em 2016, o Orlota estava lá, Elise. Não, vai mentira. lembrar disso aí. Ele estava lá? Estava lá. Não acredito. Foi em São José Operário, uma comunidade que a gente fez um acompanhamento muito bom em termos de inteligência, e a gente foi nos pontos certos, e que a dificuldade lá, logo cedo de manhã, a nuvem desceu. Caramba. A gente estava praticamente navegando dentro da nuvem e apoiando a ação da Polícia Federal e da CORE lá. Então teve tiroteio, teve problemas. Em determinado momento eu perdi a comunicação, minha comunicação falhou, eu estava só olhando para o operador do lado e me comunicando com gestos, e observando o terreno, porque a consciência situacional me dava ferramentas para eu perceber que eu estava dentro daquele momento numa situação tática diferenciada. Eu perdi minha comunicação, mas eu tinha que agir de acordo com o que tinha sido treinado e de acordo com o que estava acontecendo de imediato com o que eu via com o operador que estava ao meu lado. Ele me sinalizava e a gente já tomava a atitude correta naquele momento. Então foi uma experiência muito forte, porque aconteceram coisas inopinadas. A nuvem desceu. Eram uns cliques a mais. Cliques. O Bernardo e o Bagueira vão lembrar também, os 2 pilotos que estavam lá, formidáveis pilotos que hoje tenho orgulho de dizer que o Bernardo saiu da CAOP, mas... Eu lembro do Bernardo. Grande piloto, o Bagueira também está lá na CAOP. Eles lembram disso aí, uma situaçãozinha tensa. E o Arlota estava no solo. O Arlota estava no solo, ele vai lembrar. Estava tranquilo. Então, essa capacidade doutrinária da gente dividir as coisas e alguns conceitos que nos formam, isso dá um certo grau de, vamos dizer assim, de tranquilidade para que a gente opere. A gente se predispõe ao risco, mas tem certas medidas que a gente tem que mitigá-los, que é a análise de risco constante das nossas atividades. É outra coisa que hoje eu bato um pouco mais atrás, é o quê? Toda a unidade operacional ela tem que ter 2 nortes na sua vida prática. Planejamento e análise de risco. Nossa. Eu faço uma simples analogia aqui. Antes de você atravessar uma rua, o que é que você faz? Você olha para os 2 lados para ver se não vem carro. É preferível você à noite ter uma rua escura, um beco escuro, um beco claro. Você vai escolher o beco claro. Imagina só, a polícia ela lida diretamente com o uso da força. Ela lida diretamente com a vida de cidadãos inocentes, com a sua própria vida e com a vida do perpetrador, do bandido. Se nas coisas mais simples da vida eu consigo fazer uma análise de risco, por que numa situação tão complexa, que é uma situação de segurança pública, eu não faria? Essa é a grande sacada que a gente tem. Cara, a gente precisa analisar. Em algumas situações, operações, precisamos fazer um planejamento detalhado e precisamos fazer uma análise de risco.
pasme, análise de risco não é para você não cumprir a missão, é para você diminuir a probabilidade que algo ruim, que algo danoso aconteça com você e com um inocente. Seria um risco controlado. Controlado. Porque o risco faz parte da nossa atividade. Exato. A gente não tem que se esconder do risco. Quem entra na polícia e quer ficar numa situação fora de risco, ele tem que ir, eu não estou desmerecendo nada, mas tem que ir para o plantão, ficar ali, ele tem outros objetivos, não tem nada, se ele está numa unidade... Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo, não estou desmerecendo, mas a atividade tática, a atividade operacional, ela envolve risco pela sua própria natureza. E eu vou mais além, eu acho que até entregar intimação, dependendo do ambiente que você vai, você tem que fazer uma análise de risco. Uma análise de risco, não precisa você fazer algo burocrático, não. Você chegar no seu colega lá, ó, rapaziada, aquela comunidade é tal, e aí? Pô, esse cara já deu confusão. Vamos levar o taser, vamos levar isso, vamos levar aquilo. Bom, eu estou dizendo isso é porque sim, na atividade policial em si, nos mínimos detalhes, até numa operação corriqueira, é interessante o policial se preocupar com a sua vida, com a vida de um inocente, analisando os riscos. Pode dar merda. Pode dar merda. Isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida tática, que eu assim, projeto para a vida ordinária policial, porque eu já tive 3 anos na vida ordinária policial. E isso dá merda, cara. Já deu merda comigo. Já deu merda. Se tiver alguma chance de dar merda, vai dar merda. Vai dar. Eu lembro nas minhas primeiras prisões, eu novinho, empolgado, a gente prendeu um camarada e a empolgação lá, a gente deixou tudo lá do cara e deixou bolsas, pertences dentro da cela do cara. Eu vou falar isso porque já passou e já está consumado. O cara, não sei o que deu na cabeça do cara, o cara se matou. Exato. E esse lance da algema, batem muito nisso, né? A algema é grande parte para a segurança do próprio preso, porque o cara, quando a casa cai, nem todos têm aquela estrutura psicológica para segurar a onda, não. Então, às vezes é complicadíssimo. Tem que algemar mesmo para o cara não se matar. Entendeu? Que tenta pular da janela, já tem um monte de história sinistra, assim. Paulo, você falou aqui, 2008, você foi para a CAOP porque você queria estar naquele furdunço ali, mas a gente viu que você é um especialista hoje em dia, né, em aviação operacional e tudo, e você chegou lá, isso já te encantou, você demorou, quando é que rolou um estalo assim, de caramba, nasci pra essa porra aqui? Eu já tinha um background nas Forças Armadas, já tinha uma predisposição para essa atividade tática, passei 10 anos, fui sargento do Exército, infante e tudo mais, 3 anos de aeronáutico, e eu percebi, eu fiz o curso, as dificuldades naturais que eu tinha no curso, né? O Aguilera foi do curso. Foi, o Aguilera do meu curso, foi meu canga. O Aguilera foi da minha turma na NP de formação. Aguilera. Que legal. Foi tão canga? Foi, canga lá. Porra, para a gente é quase da mesma família. Da minha família, cara. Aguilera, nossa, Aguilera. O Bernardo, diretamente era uma situação bem interessante. O Bernardo é quase 2 metros, eu tenho 1,65 m. E teve um momento que você vai ter que levar o Bernardo nas costas, porque era o canga direto do Bernardo, que é o cara alto, para parecer um urso polar. Aí o cara, cacete. Mas com o tempo, as coisas foram ficando claras ali. Cara, eu gosto disso, isso aqui é interessante. E ficou mais clara depois, quando eu comecei a perceber que a partir de 2008, 2009, o Afonso assumiu, ele era o chefe de operações, e a gente começou a trocar ideia sobre melhorar a capacidade nossa de planejamento. E o foco central, o grande, vamos dizer assim, a grande referência nossa foi os nossos erros. Não vou dizer o erro, não posso dizer assim, mas o acontecimento de Pilão Arcada, a fatalidade de Pilão Arcada. Aquilo nos marcou muito. Em termos de tentativa de melhoria do nosso padrão de operação. Só fazer um adendo aqui. Pilão Arcado foi vou pedir para você explicar o que aconteceu lá, mas nós entrevistamos a PF Normal, que estava lá em Pilão Arcado, dentro da aeronave, inclusive, né, que narrou aqui com riqueza de detalhes o que aconteceu lá em Pilão Arcado. Então vou deixar o card do Normal aqui em cima. Galera que quiser depois ouvir pela boca do próprio operador que estava na situação, é só clicar no card. Mas explica para a galera que está aqui no conteúdo assim, o que houve em Pilão Arcado que foi esse divisor de águas assim.
O grande divisor de águas foi o fato propriamente dito que o Dudu já teve aqui, o Eduardo. Dudu também, um dos nossos primeiros convidados. Sim, ele era da CAOP na época, o Normal estava na cena na época, são os caras que têm, vamos dizer assim, mais substância, eles têm mais capacidade de falar, porque vivenciaram a época. Eu sou bem depois, eu não vivenciei, não estava nem na polícia na época. Mas sempre a minha preocupação foi o quê? Qualquer unidade ela tem que escrever os seus procedimentos, suas lições aprendidas, para que, fazendo uma reflexão sobre erros e acertos, ela consiga melhorar. Registrar isso. Registrar isso para as novas gerações entenderem, né? Exato. E um cara que tem essa ideia, o Afonso, ele tinha essa ideia que coincidiu com a minha ideia também de como a unidade ela tinha que criar ser sua conduzida. própria cultura operacional. Sua cultura operacional. Escrever seus procedimentos e aprender com os seus erros. Os acertos têm que ser, vamos dizer, melhor, reforçados, podemos dizer assim. Os acertos vão ser sempre reforçados, mas os erros a gente tem que prestar mais atenção. Porque um erro numa aeronave, ela custa vida. Só para ter uma ideia, para depois voltar ao assunto, no ano de 2004, um outro operador morreu, o André, numa operação de erradicação lá na fronteira com o Paraguai. A aeronave teve um problema e foi ao solo, deu crash, e morreu em 2 anos, 2003 e 2004, 2 operadores da CAOP morreram em situações de operações. E isso me incomodava bastante, assim, o que é que a gente pode fazer para melhorar nossas operações? O Afonso tinha essa inquietação também, e eu digo, as boas soluções sempre vêm de inquietação, sempre vêm de algo de um problema. As coisas melhores vêm de uma análise de problemas, para que você tenha uma solução para aqueles problemas. E diante disso, diante do estudo do cenário que aconteceu ali em Pilão Acado, que o Klaus veio a morrer, o Afonso e comigo também, a gente criou doutrina a respeito do guia aéreo avançado. O que é isso? Vamos lá. O guia aéreo avançado é um policial da CAOP que tem a capacidade de comunicação e de navegação integrado a alguma equipe tática de solo, do COT ou de outra equipe, que vai direcionar a aeronave no melhor cenário possível. E vice-versa. Por exemplo, se a nossa aeronave estiver FLIR, ela pode direcionar a equipe terrestre, conjunto com o GA, para uma situação mais propícia. E por que esse nome? Esse nome a gente tirou das Forças Armadas. Guia aéreo avançado, geralmente uma função exercida por forças especiais para guiar aeronaves no combate, em tiro. E a gente trouxe proporcionalmente à nossa realidade. Uma coisa que eu aprendi estudando as operações táticas e aéreas é que muito do que a polícia desenvolveu em termos de helicóptero veio das Forças Armadas. É uma fonte de retroalimentação hoje. A gente aprende com eles e eles aprendem conosco. Na história da evolução do uso do helicóptero pela polícia, a fonte primária de doutrina, a fonte primária de emprego no uso policial foram as Forças Armadas, adaptaram para o uso policial. E a gente fez isso na CAOP. A partir de 2008, 2009, a gente já muda o nosso COA. O COA tem uma carga muito grande de navegação terrestre, de comunicações. E esse COA, ele tem um pouco maior do que o meu COA. A partir de 2008 já começa a mudar o curso. Em 2010, o Bettini vai para lá. Em 2013 a gente já muda o COA. Ele já tem umas ideias interessantes, a gente implementa lá. Em 2010 eu estou vindo do Hungla também, a gente já coloca aquela coisa de navegação. E hoje, a equipe de operações aerotáticas da CAOP, eu posso dizer assim, aquele grupo que eu tenho o maior orgulho de estar à frente, e se eu saísse hoje, eu sairia muito feliz, por aquele grupo estar do jeito que eu acho que deveria estar. Essa missão está cumprida. Está cumprida. Hoje os caras são muito bons em navegação. Navegação terrestre, comunicação, os caras manjam muito bem. Influência minha, que eu trouxe lá de outro curso, influência de outros operadores, a mudança da característica do curso que o Bettini trouxe também foi muito positiva, isso eu devo reconhecer, a gente tem que reconhecer as pessoas que fizeram as coisas, né? E isso foi bem positivo. Eu estava no plantão essa época. Você vivenciou bastante isso aí, isso é verdade. Estava no plantão, estava só de telespectador ali. Então, isso foi bem positivo e a mudança
do que a gente tinha visto, da necessidade de um elemento aerotático dentro de equipe terrestres para comunicar com a aeronave e vice-versa, é um ponto de inflexão, é um ponto de gravidade para a gente. O ponto de gravidade é coisa que aquilo é central, aquilo é essencial para o sucesso da nossa operação. E desde então, as nossas operações táticas, ela vem tendo sucesso, ela vem se prolongando por esse detalhe tático que a gente aprendeu lá atrás, com o Afonso, comigo, em determinado momento, que é a figura do guia aéreo avançado. Hoje a gente trabalha com o COT. O COT também, em alguns aspectos, foi guia aéreo avançado. Nosso Júnior, que tem o nosso curso de operação aerotática, eu já dei o raio para ele e foi um dos melhores guia aéreo lá numa das comunidades lá do Rio. Cara, uma comunicação limpa, uma comunicação ali assertiva, e ele comunicou muito bem. Então, esse elemento tático que a gente desenvolveu desde 2008 para cá foi o grande diferencial daquilo que a gente estudou dos erros de pilão arcado. Dentro daquela ideia, Chaves, da unidade ela se estruturar, a estrutura maior da unidade ser as operações. Né? Não adianta, voltando, eu sou sempre repetitivo nisso, porque eu bato nesse material. Não adianta curso de entrada, pirotécnico, viagem, para se na operação de vocês não vão usar nada, praticamente nem a metade daquilo que você emprega no curso. O nosso curso hoje é voltado para aquilo que a gente faz na prática. Massa. A gente exige o cara que ele seja rústico, ele tem que ter um nível de inteligência para entender a fraseologia, para entender mecanismos de aeronavegabilidade, para entender como é que se comporta ali a navegação, para ele se navegar. Né? A gente exige níveis teóricos também. Então, há uma miscelânea, né, de atividade. Tem que ser a porra toda. Porra, Resumindo, o cara tem que ser a porra toda. Ele é bem exigente, ele tem níveis de exigência, rusticidade forte. A gente bate porque a nossa, assim, você não imagina assim, as coisas que a gente já passa, né? Junto com o COT também, subindo pirambeira, descendo pirambeira na Amazônia com colete, com maca. Os operadores passam, junto com o pessoal do COT. Esse nível de exigência da operação a gente exige no curso. Claro. Então, essa doutrina toda que eu falei para você, essa construção doutrinária, foi baseada em tentativas e erros. Erro que custou vida, porque a gente não aprendeu com isso para que não se repita. E a gente integrou para o nosso curso. Hoje, a equipe de operações aerotáticas tem uma visão bem clara de qual é o papel deles ali dentro, dada esse fruto de estudos doutrinários e de emprego de tentativas e erros de operações passadas nossas. E a gente tem que escrever isso, e a gente escreve isso, eu escrevo isso, está lá, está registrado, nossas lições aprendidas. Isso é muito importante. Acho que a unidade ela tem uma alma, ela tem que crescer, ela tem que ter uma perspectiva histórica do seu passado, de quem foram os caras que construíram o seu passado, perspectiva histórica dos seus erros, para que continue no caminho da ascensão. Massa. E esse lance até acontecido no COT também. Eu tenho conversado muito com o pessoal lá, inclusive com o Carneiro, que vai coordenar esse próximo curso. E ele está fazendo questão de assim, trazer para os alunos palestra com operadores antigos e tal, justamente para tentar construir essa história, para o cara saber que ele está dando continuidade a um trabalho que custou vidas, custou muito sangue, né? Claro. Muito esforço, não é à toa. Cara, o Carneiro, curiosidade do Carneiro. O Carneiro foi meu professor de atividade de defesa pessoal no meu corps. É mesmo? Ele estava cedendo o DEPEN ainda. Black Belt, caveira, cotiano. Quase 60 anos. Corpinho, quase 60 anos com corpinho de 70. Pô, tô com quase 60 também, Carneiro. Fica feliz. Carneirão, já convidei Carneiro para vir aqui. Ele falou que um dia vai chegar a hora dele. A gente respeita esse momento. Cara, você já deu uma pincelada aí de cursos seus, né? E eu queria falar mais, assim, propriamente, assim. Você
fez o teu COA, 2008, e a tua carreira de cursos, porque assim, você chegou a esse nível de especialidade, não foi lendo, né? Você mesmo já falou da importância de estar operando, né? Então, vamos explicar para a galera assim, de onde veio essa tua experiência prática, doutrinária, né? Que você ajudou a integrar no CAOP ali. Exato. Essa experiência, ela vem de 3 fontes distintas, cara. A fonte distinta que é a operação propriamente dita, Perfeito. Né, que eu já falei bastante. Não adianta o cara ser curseiro, só curseiro, ficar fazendo curso a vida não inteira. adianta, para mim isso não adianta. Perfeito. Beleza, cara, você passou por um curso muito foda, beleza. E as operações? Tem seu mérito, mas não é tudo. Não é tudo. E a outra, os cursos que eu fiz, eu tive a satisfação, a gente diz até satisfação de estar num curso se quebrando, mas tem satisfação de ter feito o curso de comandos Runglas na Colômbia, em 2010, perdão. E esse curso foi interessante. Em 2008 tem uma revista da Carol Castro, Playboy, que tem a Carol Castro na capa, mas dentro tinha a reportagem sobre os comandos Runglas, caçadores de traficantes. A galera comprou a revista só para ler sobre o Rungla, com certeza. Até hoje eu tenho essa revista, cara. A minha esposa fica puta comigo, mas não é por ela não, é pela matéria, pelo miolo dela. Ela cortar a página, botar só a página na parede. Então, essa revista, caraca, esses caras aqui, os caras trabalham com helicóptero direto. O que me chamou foi a atenção foi o quê? Uma equipe de comandos praticamente aerotáticos. Cara, deixa eu fazer uma adenda aqui. O cara lê Playboy, pô. O cara compra Playboy e lê, pô. Pô, eu sou old school na época de ler Playboy. Na minha época era Playboy, hoje não tem mais. Então eu sou muito orgulhoso de ter lido aquilo que ele falou que ele não perde um segundo do tempo dele, é isso mesmo. Exato. Não perde tempo. Ele tá leitura bastante proveitosa e prazerosa. Aí você descobriu o Comando Rungla ali. Descobri o Comando Rungla ali. Massa, cara. Pelo trabalho com helicópteros que ele tem, muito integrado. E na mesma época eu percebi que vinham vagas para cá e pouca gente aproveitava. Eu soube somente do Júnior, que tinha aproveitado antes de mim, na Polícia Federal, somente o Júnior. E uns PMs tinham feito, que eu sabia, mas pouca gente. E que vinha para a polícia e ninguém queria. Deixa pra... Eu acho que teve alguém do COT que fez COPS. O normal foi com o Alessio. Então ele deve ter feito COPS. E o Major Novo, que esteve aqui também, fez o COPS também. O Novo eu conheço, eu tive contato com ele no Rio e a gente trocou umas ideias. Cara, excepcional. E eu disse que eu quero fazer esse curso. Porque esses caras, os caras são diferenciados. Operações especiais, hoje, voltada para a área de selva, voltada contra a narcoguerrilha, que se você ver a narcoguerrilha são o quê? Na Colômbia, fazer uma história bem sumária, desde 48 a guerrilha se formou na Colômbia e vinha se solidificando desde então. Teve um momento que ela teve mais forte, depois teve um momento que ela se imbricou. Foi uma guerrilha revolucionária. Revolucionária, com várias frentes, né? Teve a FARC, que era a principal, teve o ELN, outra vibe, teve o M19, que era outra que acabou pelo caminho, que eles explodiram o Supremo Tribunal Federal lá. Assim como nós tivemos o movimento do Araguaia, que depois teve esses movimentos revolucionários lá também. E na Colômbia isso foi muito forte. A atividade guerrilheira de esquerda lá foi muito forte. Até que surgiu um contraponto, que foi a atividade guerrilheira de direita, que eram os paramilitares, que em determinado momento lá ficaram muito fortes também. Mas tem um combustível muito evidente na Colômbia, que é o combustível da guerra, cocaína. Cocaína. Então todos esses grupos se voltaram para a cocaína porque... dá dinheiro, fundo para se financiar. As FARC tinham 2 métodos de financiamento: o sequestro, a partir de um determinado tempo, e a cocaína. Era a forma dela continuar com a sua guerra revolucionária, que depois de 90 ela começou a não ter muito valor, porque o comunismo tinha ruído, então aquele apelo revolucionário ela caiu bastante. A ideologia foi ficando para trás e... Foi Exatamente. Poder mesmo, né? Os Runglas eles vão surgir em 89 com a ajuda do SAS britânico, que veio para a Inglaterra assessorar o governo, a Polícia Nacional propriamente dita, para criar um grupo de operações especiais voltado para atingir os narcotraficantes da época, Pablo Escobar, o cartel de Medellín e o cartel de Cali também. Então o foco era esse. O SAS, até na época de 2000, era o que treinava os Runglas, assim, eventualmente um força especial americano entrava ali, mas até 2000
o foco principal de doutrina dos Junglas eram o SAS, porque eles que formaram isso. Então o Jungla tem um DNA britânico. DNA totalmente britânico. Agora em 2019 eu fui no aniversário de 30 anos dos Junglas, eu tive o prazer dos 3 fundadores dos Junglas, os velhinhos SAS, tirar foto com eles lá. E ainda mais, eu peguei um argentino, amigo meu, que é Jungla, coloquei ele para tirar fotos com os SAS. Você sabe que Inglaterra e Argentina se combateram nas Malvinas em 82. Exatamente. Aí os velhinhos ficaram lá, fizeram um gracejo lá. Mas essa experiência, esse DNA de forças especiais mudou o grupo Jungla a tal ponto de que eles tiveram pernas próprias e doutrinariamente, com várias operações contra a guerrilha, contra os narcotraficantes, eles se tornaram referências em toda a América Latina. Ganharam autonomia doutrinária. Doutrinária, com ajuda americana a partir de 2000, com o Plano Colômbia, injetando dinheiro, mas com as suas próprias pernas, com o seu método. Hoje a Colômbia é uma das grandes referências em operações especiais policiais do continente. A gente não tem que tirar isso. A gente vai beber dessa fonte, a gente bebe. E eu vi isso e vi uma grande oportunidade de melhorar a vida da minha unidade. Como é que esses caras fazem isso? Eu me submeti a um curso de comandos com quase 5 meses. Eu tive uma boa preparação, mas eu estava com 38 anos, Chaves. Caramba, cara. Eu era o mais velho daqui. 38 anos eu não conseguia levantar da cama sem sentir dor na coluna. Juro pra você, cara. Eu tô melhor agora do que quando eu tinha 38. Tava quebrado. E lá eu era o último em tudo, porque a atividade intensiva de curso Pô, loucura. Marcha de 5 km com maca. Com maca de 60 quilos, você com seu armamento e correndo, porque tem um tempo para ser. Senão você repete. Lá não tem contato, o negócio é esforço físico. Não é bizu fazer de novo, né? Não é bizu fazer de novo. Você vai repetir a marcha no final de semana. E tem um tempo. Senão vai só gaivota negativa e no final, amigão, você, infelizmente, seu índice aqui foi muito baixo. Você concluiu, fez aqui, mas você não vai receber o diploma. Aconteceu isso. É um curso muito intensivo, de comandos. Sabe, né? A gente tem uma ideia. Explica a diferença. O que é um curso de comandos? O curso de comandos, ele é voltado muito para missões de ação direta, ataques centrais às estruturas da guerrilha. No caso da Colômbia dos Junglas, ataque a laboratórios de guerrilha, ataques a acampamentos de guerrilha, explosão de laboratórios de refino de droga. Então, a natureza da ação deles tem que ser ação relâmpago, ação de choque, ação direta, ação propriamente dita de comando. Blitzkrieg ali. Blitzkrieg, vai em cima, saturação com helicóptero, com armamento. Então há uma conjunção muito grande dos Junglas com a aviação da Polícia Nacional. E lá o operador da polícia, ele atira com as miniguns, que é de exército americano, aquela coisa de, rodando, ensandecido lá. Então, imagina o nível de confrontação existente na Colômbia. Então, há um amaciamento da posição e há a ação dos Junglas nesse tipo de ambiente perigoso, um ambiente bem extremamente perigoso. Por isso que tem que ser tropas de comandos para fazer tal ação. Ação de choque, ação rápida, cirúrgica, vai e volta com o helicóptero. Então, essa capacitação é necessária porque lá o nível de confrontação é muito alto. Por isso que você vai ver policiais, COPs, Jungla e outros níveis de comandos lá na polícia. A gente vê isso no Rio de Janeiro, de certo modo. Sim, o nível de confrontação no Rio de Janeiro é bem fodido. Tem a Coreia, o BOP, que tem nível de treinamento de operações especiais de comandos. Na Colômbia isso é espraiado em todo o território. Então, as polícias lá ela tem que se adequar ao nível de exigência da criminalidade. Força militar mesmo. Força militar. Eu atirei com morteiro, nunca vi um polícia atirar com morteiro. Eu atirei com um lançador de granadas, esses lançadores de granadas que estão sendo usados agora na guerra da Ucrânia, eu atirei lá. Porque eles fazem isso lá. São a tropa de comandos lá, como se fosse de exército, mas é da polícia. Porque o nível de confrontação exigiu isso. E eu fiz esse curso por 5 meses. Eu fui com básico de espanhol, saí com um intermediário. Você fez um intercâmbio. E teve um momento lá, imersão. Eu tive 2 momentos assim bem instigantes lá. O primeiro momento foi numa hidratação forçada. Lá em 2010 já existia hidratação forçada. Aqui eu vi depois nos nossos cursos, a gente até adaptou, o Porto adaptou lá o nosso curso de hidratação forçada, para os alunos não ter problema de rabdomiólise. E lá teve um momento que eu já tinha bebido água. Aí eu estou todo mundo, ei, muchachos, corre las cantimploras e põem lá a cabeça.
Porque, mas no primeiro eu tenho que fazer, eu tenho que tomar el agua. Aí eu vou fazer um desentendido aqui, eu coloquei logo na cabeça, água, glu. Ei, muchacho, que passa? Senhor, de poner água na cabeça. Não. Você não entendeu? Primeiro eu tenho que tomar. Não está entendendo? Não, senhor, não estou entendendo. Você não está entendendo nada? Não, senhor, não entendo. Ele pegou um pau assim, la próxima, eu hago você entender. Pegou um pau assim já. Sim, agora, sim, vou entender. Foi a dor gerando a compreensão. Sim, a dor gera compreensão. Ele pegou o meu macete, porque eu não queria beber a água, eu despejei logo a água, porque eu já estava cheio, eu não queria beber a água. Ele disse, na próxima, pegou um pau aqui, você vai entender. Você entendeu a importância da hidratação, ali, né? eu entendi ali. Exatamente. Em outro momento, foi um dos momentos finais do curso, que ali você fica 5 dias sem dormir, e a gente tinha que subir uma montanha, que é operações de montanhas. A gente já via operações de comandos, os alunos vão, planejam a operação, faz o atraco, faz a ação, e sobe na montanha, planejam lá em cima e descem. Uma montanha que quando eu vi aqui, eu vi nego chorando perto de mim. Caralho, não dá, cara. O nego desistiu por causa disso. No último dia, na última semana desistiu, não vou subir. Eu, cara, naquele momento eu queria, cara, me dê uma surra aqui pra eu não subir. Prefiro apanhar. Eu prefiro apanhar pra caralho e não subir. Eu disse, não, você vai a subir. Vai dar um carinho, né? Bora. Sim, eu, cara, subi que parecia um mendigo lá, todo rasgado e caindo. Já caí, desmaiei, soro, aquela coisa toda. Caraca, bicho. Então, o curso de comandos é isso, uma exigência física, você tem muita mochila nas costas, você vai andar, você vai planejar operações, você vai fazer operações cirúrgicas de ação direta, que é o quê? Uma ação de emboscada. A gente não pode falar emboscada porque eram policiais, então a gente tem outra formalidade para falar. E lá na Colômbia os direitos humanos são muito, assim, são muito pendentes com direitos humanos, porque tem evidência ali. Fica evidência. Já teve vários problemas de direitos humanos, de massacres de pessoas que não tinham nada a ver, exatamente. Para evitar que isso acontecesse novamente, a gente era bem visualizado ali pela estrutura de direitos humanos da própria polícia. Então, algumas coisas você tem que mudar, outras coisas você tem que ficar... No último semana de curso, você passa a semana toda assistindo filmes, vendo palestras, para você descalonar. Você aprendeu a combater 5 meses. Na última semana você tem que descomprimir aquilo ali. Eu acho que aqui no BOP acho que tem isso, no COT eu não sei se tem. Nas últimas semanas tem uma coisa de colocar ali para o aluno dar uma... O cara não percebe, o cara é fera a todo momento. O cara conseguia assim, ter uma cerimônia de formatura razoável. Exato. Não matar os outros. Então depois disso, o Rungla foi um dos cursos, para mim hoje eu guardo no coração grande, assim, experiência forte, assim, de passar por situações assim e aprender também. Foi lá que eu aprendi a fazer planejamento operacional, por incrível que pareça. Eu passei 10 anos no Exército, mas a nível policial eu vi os planejamentos lá são bem mais focados naquilo que interessa, práticos para aquilo que eles são acostumados a fazer. E no Exército eu tinha muitas variáveis que eu não conseguia entender porque não era prático. Entendi. Entendeu? E aquilo eu trouxe para a CAOP depois. Operações com helicóptero para mim foi a melhor semana. Então aprendi bastante, fiz bastante, aprendi outras coisas e foi um êxito maravilhoso. Como o Júnior também, eu fiz curso nos Estados Unidos antidrogas, o Júnior fez. Eu fiz, assim, o Júnior fez Rungla, depois fez antidroga, eu também fiz antidroga, fui até com Feinho também. Foi com Feinho. Eu, Afonso e o Feinho. Cara, imagina só o Feinho. Deve ter sido monótono então, com o Feinho não tem com o Feinho não tem problema, não tem monotonia nenhuma. Então foi essa trajetória. E lá eu reforcei essa capacidade de planejamento de operações, vi a realidade dos Estados Unidos, a gente treinou no Camp Roger, que é onde os Rangers treinam. Tive contato com eles, a gente conversou algumas coisas, treinamos. Lá o Afonso também estava lá também. Foi uma experiência muito boa, muito gratificante. Em seguida, ali fazendo outros cursos, fiz curso de transporte de preso em aeronaves, fiz curso de atirador no BOP também, né, que a gente traz muito para a nossa realidade de tiro embarcado, né, é um pouco semelhante, tem algumas exigências, né, do tiro embarcado com algumas questões de sniper que você tem que ter, que não é só jogar tiro lá embaixo. Entendi. Então eu trouxe essa experiência para cá, para a realidade da CAOP. O atirador designado, o Bettini, organizou, muito bem organizado.
Com o passar do tempo também, cursos de planejamento, os CIOs, intercâmbios também, intercâmbios com CIOs, que a gente planeja operações com helicópteros, planejamento com os CIOs lá junto com a DOE. Então uma coisa me chamava atenção, eu estava operando bastante, mas uma coisa me chamava atenção, a gente tem que ter planejamento e análise de risco para as nossas operações, pelo aquilo que eu falei antes. Uma tela que você sempre bate, né? Sempre bato. Esse legado que você quer deixar ali. Eu quero deixar. Porque é intuitivo, e eu tenho que deixar de forma intuitiva isso aí. O policial, a atividade policial ela é prática por excelência. Eu, como estudioso, eu que estou um pouco mais afastado, eu tenho até a obrigação de estudar mais. Mas para aquelas pessoas que eu estou mostrando, eu tenho que mostrar algo intuitivo, eu tenho que mostrar algo palatável, algo que faça sentido para eles. Coisa fácil. Coisa fácil. Porque o mais difícil eu tenho a obrigação de saber, mas aqui eu acho que eles vão entender melhor assim, porque é adaptado à realidade do dia a dia deles. Perfeito. E dentro dessa ótica, a gente... Hoje o nosso processo de planejamento, o nosso processo está de forma tão intuitiva que é fácil você pegar, se eu vou planejar uma operação, vou analisar esse risco e o policial vai ter mais uma ferramenta de ficar mais tranquilo, de ter mais confiança para fazer aquilo que ele deve fazer. Foi dessas experiências. Comando Hungla, Estados Unidos, curso de tiro. Eu fiz professor da academia, mas não tive ainda a satisfação de ensinar por vários motivos. Eu tive em 2019 um acidente. Conta sobre o seu acidente, cara. O curso de paraquedismo, o segundo curso de paraquedismo do COD, 2019, gente, CAOP COD, aquela ideia de juntar, aquela ideia de trocar experiências. Eu quebrei minha fíbula no primeiro salto, um flare mal feito, e fiquei um ano e 6 meses sem operar, assim, parado mesmo. Tive problemas sérios e os médicos já estavam assim, você vai 2 anos, aposenta. E o cara, tem que ficar bom, tem que ficar bom. O primeiro médico deu um diagnóstico não muito bom, que ele mandou eu pisar, fazer um monte de coisa que eu não deveria fazer. Então ele não atrasou a recuperação. O outro médico foi mais cauteloso, muleta o tempo todo e fisioterapia na água, só isso. E foi assim que eu recuperei. Foi um paradoxo. Então assim, tem o quê? Tem um ano que você está... um ano que eu voltei. E teve um paradoxo, foi em 2000, a pandemia... 2021. Eu tive o acidente em 2019, em 2000 a pandemia atacou toda... 2000 tem razão, 2000. E eu tinha que emagrecer 15 quilos, porque senão o médico disse, você não vai se recuperar. Eu estava com 87 quilos, quase 88, o médico, você vai ganhar. Eu tinha que emagrecer, sem fazer atividade física nenhuma, porque eu não podia fazer. Tem que parar de comer. Porque a pandemia fechou tudo. Eu parei de comer. Perdi 15 quilos, cara. Parei de comer, assim, passei fome literalmente. Passei fome literalmente, assim, eu tenho que voltar a andar. Porque o maior medo é não voltar a andar. E pior que o ócio ali, tudo isso te leva a comer, besteira, né, cara? Você quer descarregar na comida, né? Foi um dos momentos, assim, eu não vou dizer assim, foi demais, mas eu tive um pequeno desafio. Emagrecer durante o início da pandemia, sem poder fazer nenhum exercício físico, com a perna quebrada, e com medo de não se recuperar mais. Porque o médico disse, você está com 49 anos, aí talvez a sua recuperação vai ser lenta, não sei nem se você vai recuperar. Mas foi assim, eu me recuperei, ainda mantive a atividade física agora mais intensa. Doutor, nas 5 raios novos, década de 70, sertão, cara, Tu acha que eu não vou? A nossa geração, eu costumo dizer que a nossa geração é pescoço de galinha. Vou dizer por quê. Pescoço de galinha, porque nessa época, na década de 70, por aí, a gente só comia miúdo no final de semana, que era carne primeiro, miúdo de galinha, aquele resto que ninguém hoje está voltando, porque a situação hoje está não muito legal. E eu fui daquele jeito, criando daquele jeito ali. Então foi isso. E assim, depois disso aí, e nessa experiência de ficar 1 ano e 6 meses praticamente parado, algumas ideias afloraram diante do que eu tinha postado. Não para, o que é que eu vou fazer aqui? Cara, vou escrever um livro. Vou escrever um livro. O que eu tenho para apresentar? Cara, eu tenho uma experiência prática de algumas coisas, eu tenho uma experiência teórica, eu leio bastante, eu sou um leitor ávido, leio muito,
Eu leio muito, eu acordo de madrugada para ler. Eu sei disso. Acordo de madrugada para ler. E eu disse que eu vou escrever algo que é do meu interesse. E resolvi escrever o que? A história. Eu não vou ser tão soberbo para dizer que é a história, mas é um resumo do emprego do helicóptero tático, do emprego tático, o uso da força a partir do helicóptero, né, desde o seu início até agora, tanto militar como policial. Massa. É fácil de escrever, né? É um desafio, porque aí você fica exigente e pior. Tem um detalhe, quando você fala isso, o compromisso se torna mais... Exato, mais firme. Né? Mais firme, porque você se comprometeu com outras pessoas que iam escrever, e você está escrevendo. Qual é a ideia disso aí, Charles? É o seguinte, eu vi que a nossa... hoje, tem muitos policiais bons escrevendo, tem muitas coisas boas aí escritas, coisas de valor, mas ainda não tem algo que falasse termos de ações táticas com helicóptero. Você vê ali o cara falando resgate, operações de socorro, um capítulo do livro ali, mas a grande história, o big picture, ainda não tem, que você fala desde a origem, como é que surgiu o helicóptero, como é que ele foi empregado no meio militar, como é que foi a transição dele para a polícia. Eu não vi. Eu fui pegando retalhos, fui comprando livros em inglês, porque em português não tem, e compondo, sendo a minha base de informação, a minha base primária de informação, para escrever um livro que tem duas partes principais. A primeira parte é a parte histórica, onde eu falo da origem do helicóptero, mas eu vou um pouco atrás, falo da origem do avião, do desejo do homem de voar, essa vontade grande de dominar o céu, até o primeiro emprego do helicóptero foi no final da Segunda Guerra, ali no Teatro de Operações da Birmânia, que era no Pacífico, passando pela Coreia, Vietnã, Argélia, Guerra ao Terror, né? E fazendo a transição para o lado policial. E o lado policial pontua bem. O lado policial, a própria evolução da atividade policial tem dois paradigmas, o paradigma moderno e o paradigma da especialização. A polícia moderna hoje ela é especializada, extremamente especializada, na atividade do uso da força e na especialização de atividades de apoio, táticas, aerotáticas e tudo mais. E o uso do helicóptero está dentro desse contexto, tanto lá fora como aqui no Brasil. Aí lá fora eu falo bem a pançã assim, da Europa, como é que é lá. Nos Estados Unidos eu aprofundo um pouco mais, eu tenho um conhecimento de causa maior. E no Brasil eu me detenho a 3 aspectos principais, que é Rio de Janeiro, a CEGOA, né, que foi a origem do helicóptero, do uso do helicóptero na polícia, a gente tem que remontar ao Rio de Janeiro. Legal. São Paulo, a partir de 84, e a CAOP ali a partir de 86, mais 96 é que começa. Então esses são os 3 aspectos ali históricos que eu vou abordar. E a segunda parte é a parte doutrinária, que é isso tudo que eu falei para você, que me é caro, que me faz ver que há a possibilidade de se empregar esses preceitos doutrinários e ter sucesso nas suas operações. Planejamento, análise de risco e princípios ali de boas práticas policiais no nível tático, que você pode empregar e, dependendo da situação, você ter sucesso. Então é um livro assim, não só para o leigo, vamos dizer assim, que quer conhecer a história, mas também para quem já opera, para as unidades policiais aerotáticas. Sim, para quem opera, para as unidades aerotáticas e para operações especiais também. Porque eu gravito nos dois lados. Eu tenho um pé nas operações especiais e tenho um pé nas operações táticas, porque a minha casa é onde eu fiz, mas a minha formação de comandos é uma formação de operações especiais, e para quem está nesses dois lados, ele vai se sentir representado, porque a minha concepção doutrinária de emprego de helicóptero, ela é uma concepção doutrinária integral. O que quer dizer isso? Quando o meu maior desejo é que uma unidade como COT, CAOP, elas a um nível se integrasse a tal ponto de ser a mesma coisa. Entendi. Entendeu? De ser a mesma coisa, porque a meu ver, essa concepção de emprego, a gente tem que trabalhar muito isso, concepção de emprego, toda unidade ela tem que ter. Qual é a minha vocação de emprego? É integral.
o aéreo com o terrestre, ela tem que ser integrada. Como se fossem dois lados da mesma moeda. Da mesma moeda. Um trabalhando... Por isso que a integração hoje de COT e CAOP é boa, porque nós, operadores aerotáticos, percebemos isso. Os cotianos também percebem que quando os dois estão juntos, integrados, o resultado é melhor. E hoje se faz um trabalho muito bom na CAOP, e isso eu devo ao Porto e a equipe de operações aerotáticas, além dos nossos pilotos lá, que é abrir espaço para as unidades irmãs, unidades aéreas que querem treinar com a gente, das outras polícias, PM, civis, unidades de operações especiais das PMs e da Civil que queiram treinar com a gente, para que a gente passe a nossa doutrina, que a gente entendam como é que eles fazem isso. E entendendo como é que eles fazem, haja a possibilidade de no futuro a gente operar junto. Aquela coisa que eu estou falando para você, o nível de integração. Trocar o WhatsApp. Trocar o WhatsApp. Se conhecer melhor. Você entrar no meu helicóptero, entrar no seu, a gente descer aqui, compartilhar. Isso é bom, cara. Claro, com certeza. Isso é bom. Então, essa é a ideia, a concepção do livro é essa. Tanto operações especiais como operações táticas, ele vai se sentir representado porque esse livro tem uma tese. E essa é a tese minha, de que as coisas elas têm que ser integradas. Elas têm que ser integradas. Isso é que a gente vai conseguir o sucesso nas operações. Faz todo sentido. Unidade de pensamento, unidade de doutrina, compartilhamento, saber conhecer as suas dificuldades, saber conhecer as suas falências, melhorar aquilo que tem que ser melhorado e partir para frente. A minha maior preocupação é essa, Charles. Se eu sair em qualquer unidade, tanto seja convencional ou não, é deixar algo que seja prático, que seja usual da minha experiência que serviu, para que outras pessoas se espelhem, façam isso e não cometam os meus erros, ou melhorem até aquilo que eu fiz. Eu não tenho vaidade nenhuma de dizer, tá aí, vocês melhoraram e fizeram muito melhor do que eu fiz. Tá bem melhor. Essa ideia sua é boa. Essa, né? A ideia é essa. A ideia é essa. É um exercício constante da gente se despir da vaidade, é um exercício forte, a gente tem que fazer isso dia a dia. Eu tenho que olhar para mim, lembre-se que você é mortal, memento mori ali, que o cara da Biga falava para os imperadores romanos quando eles entravam em Roma depois de uma batalha. Estamos com um historiador aqui, vamos aproveitar. Manda aí, cultura operacional, galera. Vai então lá. Ele sempre falava, memento mori, lembre-se que você vai morrer. Isso porque o cara baixar o seu nível de vaidade, dizer, tenho que colocar meus pés no chão e saber que a qualquer hora eu posso sair aqui do comando ou até propriamente morrer. Isso vem de uma, é bem estoico, que é uma filosofia antiga, né, que preconiza, né, você entender a realidade humana e saber passar por as dificuldades, sabendo que, claro, vai ter um determinado momento que você vai morrer. E determinados prazeres, como a vaidade, vícios como a vaidade, né, vai passar. E vai passar. Isso pode ser prejudicial à sua compreensão da realidade naquele momento, porque você se assoberbou daquilo que não deveria se assoberbar, porque eu sou o cara, eu sou tá. Né? Isso vai ao encontro daquilo que Sócrates falava antigamente, que era, sei que, eu vou falar bem rasteiro, mas ele não disse assim, mas a ideia é essa. Eu sei que nada sei, porque ele sabe que todo conhecimento, ele não é assim, vamos dizer, encastelado, ele não é petrificado, e a gente tem que sempre duvidar da gente. Será que a gente está fazendo certo? Será que isso que eu sei é o certo? Era isso a mensagem dele. Duvide do seu conhecimento, porque eu acho que nem tudo que a gente sabe é o certo. E você tem que dar o benefício da dúvida. Tem que colocar a teste as suas ideias. A ideia de planejamento, a ideia de treinamento, de tiro embarcado, a ideia de análise de risco, isso tem que ser colocado a teste em operações reais. Isso não significa que nunca deu errado, é porque você está fazendo certo. Pode ser que, pela eventualidade da natureza, nunca aconteceu algo que... Por isso que eu tenho que me precaver. Me antecipando com planejamento, me antecipando com análise de risco. Há possibilidade de dar tudo errado? Há. Porque na atividade policial e na atividade de, vamos dizer assim, militar, o desconhecido, o eventual e a sorte são bem presentes. Então, a nossa capacidade operacional, a nossa capacidade de reagir diante do desconhecido é o que vai ditar. O imprevisível é quase previsto. Né? É previsto que vai ter imprevisível. Você não sabe o que vai acontecer. Nossa capacidade de treinamento, quanto grupo
de se defrontar contra as realidades adversas é o que vai determinar o sucesso. E você tem que se preparar antes. E o que todo mundo está perguntando aqui na cabeça, assim, pô, quanto vai sair esse livro? Você começou a escrever, quanto é que custa, que tá para vender aonde? Tenho certeza que ele já está perguntando. Eu estou com um peso muito grande nas costas porque eu falei muito sobre esse livro. E o que é que está acontecendo hoje? Estou no capítulo final falando sobre da realidade brasileira. Último capítulo? É o último capítulo, mas ele requer algumas pesquisas específicas. Ali eu já fiz, tem que colocar, depois vai para revisão, vai sim, levar um tempo. Eu acredito e eu quero fazer. Tem que botar um prazo. Até no máximo, era até agora, eu coloquei esse prazo até agora, abril, mas não deu, aconteceu algumas coisas eventualmente. O curso que eu estou fazendo, pós-graduação, já me atrapalha um pouco, no bom sentido, diminui um pouco o nível da escrita, e o prazo agora, antes de junho tem que acabar. Antes de junho? Beleza. Antes de junho, lançar no máximo em junho, era até agora, esse prazo se estendeu. Então tá perto. Agora tá perto, abril. Antes de junho. E o que você está fazendo agora? Tá tomando teu tempo? Fala pra galera aí. Na academia. Na academia que você falou que está fazendo uma pós-graduação. Tá. Na academia, eu estou fazendo um curso de Master em Seguridade, que é na Espanha, na faculdade católica, a Universidade Católica de Ávila, na Espanha, sobre questões de segurança. Questões amplas de segurança, tanto a nível geral, né, a segurança contra terror, a segurança em aspectos mais corriqueiros, como segurança privada. Então, ele dá uma visão ampla e, ao final, você vai ter um mestrado próprio, que é um mestrado específico lá da Espanha, de ser um cara especialista em matérias de segurança. Ele vai ter tanta capacidade de discutir assuntos de segurança global, como de ser um gerente de segurança de uma grande empresa. Então, esse curso ele propicia você tanto ministrar alguma palestra em termos de segurança global, como administrar o setor de segurança de uma empresa de valor, de uma e outra empresa aí. Porque você aprende a fazer. Público privado. Tanto público e privado. Você vai transitar nos dois lados. Então, você vai ter essa capacidade. É um curso até exigente, você aprende a fazer análise de risco, você aprende a fazer algumas outras análises de questões econômicas, risco político, né? Vários aspectos que é um pouco estranho, mas eu estou aprendendo. Aprendi um pouco espanhol, vai dar para daquele jeito lá com o instrutor com dicionário lá perto de mim, tive que aprender. Exatamente, né, cara? Não vou interromper. Um professor desse, cara, tinha que aprender na marra. Cara, é aula, né? Vocês viram que é aula, né? É o cara que é historiador, tem toda essa história operacional e está escrevendo um livro sobre o uso tático da aeronave, a história do uso tático da aeronave, né? Desde lá do emprego militar até o emprego policial. Você tem que voltar aqui com esse livro pronto. Claro. Qual foi o prazo? Então, junho, né? Então, assim, até agosto você tem que estar de volta aqui com esse livro. E vai ser um prazer, cara, trazer ideias, trazer história. A gente tem que ter, o policial ele tem que ter uma perspectiva histórica da sua atividade, daquilo que ele faz. No meu entorno eu quero trazer isso, onde eu estiver. Porque só assim a gente aprende a melhorar nossos procedimentos, só assim eu me mantenho vivo. Eu quero que o policial ele saia vivo da ocorrência, saia vivo da operação. A ocorrência para os policiais militares, civis e para a gente a operação. Eu quero, assim, a minha preocupação e a minha inquietação desde a minha infância, a minha curiosidade de saber as coisas, de onde vêm as coisas, né, é uma preocupação corrente, e isso vai perpassar toda a minha vida, de querer fazer a coisa certa e fazer o melhor possível para que isso aconteça. As pessoas que me conhecem, né, sabem disso, um pouco disso. Claro, você é ser humano, você vai errar e vai frustrar alguém em algum determinado momento, mas a busca pela perfeição, a busca da justiça, a busca da honestidade das coisas e fazer a coisa certa, para mim é um farol. É um farol. E esse livro, a minha vida lá, e hoje, assim, equipe de operadores, equipe de pilotos, né, o Porto lá, que são
assim, hoje é a equipe que eu gostaria de ter. Massa, cara. No final da minha carreira, essa equipe que eu gostaria de ter. Hoje, se eu saísse da Copa, eu saio feliz. Porque as ideias daquilo que a gente construiu em 2018, Afonso também, para colocar lá de organização de grupo, a contribuição do Bettini também, em determinado momento, a gente está cristalizado naquela equipe lá. E quando você vê algo materializado das ideias que você tinha do início e que você pode sair, que aquilo não vai morrer, Exato. porque uma coisa é o seguinte, o grupo depender de uma figura-chave, não tem que ser isso. Você tem que fazer evoluir que alternativas de lideranças surjam e eles continuem aquilo que você construiu. Faz parte da liderança criar novas lideranças que vão suceder. E isso foi feito lá, dando uma liberdade para que os líderes aparecessem, dando ferramentas para que eles trabalhassem, resguardando eles de contingências externas, que isso é importante. O papel do antigo numa unidade no bom sentido, não é passando a cabeça por maus feitos, não, no bom sentido, né? Dando liberdade para o cara evolua como policial. Esse é um dos papéis dos antigos. Se apresentar, né? Se apresentar. Qualquer coisa eu mato no peito. Mata no peito, o cara está fazendo a coisa certa. É isso que tem que ser feito. Deixa para mim que eu faço, deixa para mim que eu falo. E isso vai estar lá, isso vai ficar. Isso para mim é uma conquista muito grande assim, de unidade, de fazer com que isso seja um sentido perene, que ela tenha uma tradição. A unidade ela tem que ter tradição. Que seja assim um mecanismo que está girando, está funcionando e vai continuar funcionando. Sem mim, vai funcionar sem mim. Quando eu chegar lá velhinho, eu vou saber que aquilo, um pouco daquilo está lá ainda. Vou fazer uma homenagem para você lá. No teto zero lá. E isso, assim, os pilotos da Calp são magníficos também. A gente tem uma tradição de pilotos muito bons. Moacir, o pessoal antigo, né? O Dário, hoje tinha antes o Maciel, tinha o eu quero Bernardo. trazer o Moacir aqui, cara. Pô, traz. Tem contato com ele, tu deve ter contato com ele. Tem um passo para você depois, é bom. Quero falar com Pode trazer um piloto da velha guarda e um piloto da nova guarda. Eu vejo lá com eles lá. Quem você mandar para cá está indicado já. Os pilotos são fenomenais também. Assim. A gente tem uma integração muito grande. A unidade ela tem que ter a integração. Você nunca teve vontade de virar piloto, Paulo? Tive. Assim, eu vou dizer a você. Já deve ter tido, né? Só que a gente submetido a um psicotécnico lá, eu vou falar aqui que eu vou. Cara. Normal tu não é. Fui reprovado no psicotécnico, cara. Deu excesso de agressividade. É mesmo? Um cara como eu. Perfil psicográfico lá, né? Foi na época, 2010, 12. Eu queria fazer, mas eu não estava com tanta vontade mesmo. Eu vou falar a verdade. Não é porque eu não passei, porque eu estou dizendo isso, mas deu lá. Mas sempre em qualquer teste a gente quer passar, mesmo teste de urina ali no exame de sangue. Competitiva. Tem que passar. Vamos ver qual testosterona está maior aí. A tua, amiga, vamos comparar aqui. Cara, quando deu excesso de agressividade, eu não me reconheci. Caraca, minha agressividade é controlada até. Pô, mas acho que foi uma puta de uma seda honrosa, né? Fala quando falta agressividade, porra, meu irmão. Deu excesso de agressividade que tá bom. Mas é uma característica de alguns operadores, dá isso. Alguns operadores já fizeram do excesso de agressividade. Talvez a gente esteja na posição certa, né? Claro, a agressividade é um pouco maior, o piloto tem que ter uma razão um pouco mais, tem que ser um pouco mais analítico. Mas, cara, psicotécnico a gente sempre tá com o pé atrás, né? Eu imagino o piloto ali no helicóptero e o operador atrás. Vai, não dá pra ir. Calma. Foi isso aí. Pô, mas eu também não fiquei um cara frustrado, não. Eu me dou muito bem com isso, e até porque falo, né? Claro, pô. É isso aí, pô. Eu sou feliz no que eu faço, vitorioso, pô. Pelo amor de Deus. De repente, tu como piloto não teria contribuído tanto pra Calop como você contribuiu. Exato. Né? Falta ainda contribuir com algumas coisas. Estou 30 anos de serviço, completei esse ano, ininterruptos, desde quando eu entrei nas Forças Armadas, a partir de 91 na Força Aérea. Está com 50 anos agora. 50 anos. 50 anos, agora 27 de março. E mais ou menos no limite longo eu tenho mais 5 anos, dependendo aí da interpretação da nova lei. Entendi. Com 55 ou 53, não sei ainda, vou fazer algumas pesquisas, mas eu vou continuar até lá ainda com essa vontade. Galera, aula, vocês viram, né, o nível do Paulo. Paulo, eu sou um cara assim, eu posso te falar com muita tranquilidade. Você é um cara extremamente querido lá no COT, extremamente respeitado. Cara, nunca vi ninguém assim falar assim, pô, o Paulo deu uma sacaneada. Cara, nunca ouvi falar, muito pelo contrário. Sei que, pô, o Paulo é nota 1000, profissional, gente boa pra caramba.
e não é à toa que a gente queria muito que você viesse para cá, agora a gente conseguiu te trazer. Eu queria abrir o espaço para caso você quisesse fazer alguma consideração final, alguma coisa que você gostaria de ter falado e que eu não dei oportunidade, você fique à vontade aí de expor para a galera. Primeiramente, assim, agradecer esse espaço assim, que você dá a policiais, primeiro os que vieram antes, policiais extremamente valorosos, que eu tenho o maior respeito, Zé Barbosa, o Dudu, o Normal, o Júnior e outros policiais aí, que pô, esse espaço, esses policiais eles têm que ocupar, eles têm que falar a história deles. A gente sabe que hoje, no meio de redes sociais, aparece todo tipo de gente. Né? O Humberto Eco falou que as redes sociais e a internet deu vazão ao idiota da esquina. E conteúdos desse valor, conteúdos que vocês estão disponibilizando aí para o público, de policiais verdadeiros que fizeram acontecer, deram o seu cara a tapa, o skin in the game, é de extrema importância. De extrema importância porque algo de valor tem que ficar dessa selva toda. Certeza. E o trabalho que vocês estão fazendo de catalogação de policiais valorosos, história, incentivar o público a seguir esses exemplos, estudarem e seguir esses exemplos, é muito bom. Isso, sem sombra de dúvida, é de um valor enorme. De um valor enorme. E onde eu tiver, onde eu vou falar, assim, antes eu já fazia, assim, esse conteúdo aqui de muito valor, que tem que passar para frente, tem que passar para frente. Ainda mais sabendo que o público selecionado que vem aqui são pessoas do inteiro respeito e vocês são bem criteriosos com isso. No mais, parabéns pela iniciativa e agradecer o público que vai estar aí assistindo a gente, é um público selecionado também. Né? E espero até junho estar aqui com o livro, você sortear o livro aí também. Espero isso aí, espero. E a galera na internet é assim, cara, você fala uma coisa, você acha que nego cobra. Então, pode cobrar, que eu estou fazendo isso porque eu quero me comprometer. É isso. Eu estou falando dela porque eu tenho que me comprometer. É isso. Meu irmão, muito obrigado pelo teu tempo, pela exposição, não é fácil, né, a gente se expor aqui, mas é por um bem maior, você sabe disso, né, botar isso no Diário da Honra. Sim. Aqui o Orlatinho é sinistro, ele tá falando assim, manda a galera se inscrever. Então, rapaziada, quem não está inscrito no canal ainda, se inscreve. Eu acho que esse conteúdo aqui, ninguém tem dúvida do valor dele. Então, eu peço que compartilhem esse conteúdo, curtam aí, isso é importante para aumentar o nosso engajamento dentro do algoritmo do YouTube. E no mais é isso. Muito obrigado pela paciência de vocês, pelo tempo de vocês, porque é a coisa mais valiosa que a gente tem é o nosso tempo. E é isso. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!